Falando em cadeia, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e os 2 deputados presos, junto com ele, acusados de corrupção, passaram a noite na prisão. E nós estamos ao vivo com o repórter Guilherme Peixoto, em frente à cadeia pública de Benfica, e ele tem as informações, até a manifestação aí, Guilherme. Bom dia para você. É verdade, Ana, Chico, bom dia para vocês, um bom dia a todos. A cadeia de Benfica, aqui na Zona Norte, recebe os presos da Lava Jato no Rio. Agora estão aqui os 3 deputados que formam a cúpula da Assembleia Legislativa do Rio nos últimos 22 anos, os 3 últimos presidentes. Sérgio Cabral, que antes de ser governador também foi deputado estadual, Jorge Pisciani e Paulo Melo. Já deu para perceber que o dia começou com manifestação por aqui, né? Esse grupo veio cantar parabéns para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, porque hoje completa 1 ano que ele foi preso. Sérgio Cabral responde a 16 processos. Em 3 já foi condenado. As penas somam mais de 70 anos de prisão. Os manifestantes também vieram dar as boas-vindas aos 3 deputados presos. A prisão foi determinada por unanimidade ontem pelos desembargadores. Os 3 políticos são do PMDB. São acusados pelo Ministério Público Federal de integrar um grande esquema de corrupção, de receber propina de empresas de transporte para beneficiar o setor. É o que você vai ver agora na reportagem de Fernanda Grael. O comboio da Polícia Federal chegou no início da noite à cadeia pública de Benfica. Os carros levavam o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e os deputados Edson Albertassi e Paulo Melo, alguns dos políticos mais influentes do estado. No presídio também está o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, além de outros réus da Lava Jato. Os deputados, chamados de trio de corruptos pelos procuradores da República, são investigados na Operação Cadeia Velha. Segundo os procuradores, os deputados recebiam propina para atuar a favor de interesses de empresários. O Ministério Público Federal diz que os maiores pagamentos foram feitos pela FETransport, a Federação das Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro. Jorge Pisciani foi o primeiro a se apresentar à Polícia Federal ontem à tarde. Ele entrou no prédio sem dizer nada. Pouco depois, foi a vez do deputado Paulo Melo. Chegou escoltado por policiais, carregando uma mochila e sem bigode. O deputado Edson Albertassi foi o último a chegar. Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi se apresentaram aqui na sede da Polícia Federal no Rio, logo depois da decisão do Tribunal Regional Federal. Os desembargadores decidiram por unanimidade pela prisão imediata dos 3 deputados. Os desembargadores alegaram que eles representam uma ameaça à ordem pública e econômica por obstruir a ação da justiça e manter o esquema de corrupção em funcionamento. Por 5 votos a 0, o TRF decidiu pela prisão. Apenas a desembargadora Simone Schreiber não compareceu. A sessão extraordinária foi realizada a pedido do relator do processo. O desembargador Abel Gomes explicou que concorda com os argumentos do Ministério Público Federal. Além de serem acusados de participar de uma organização criminosa desde os anos 90, os 3 parlamentares foram denunciados por continuar recebendo propina nos últimos anos e ter agido recentemente para atrapalhar as investigações da Lava Jato no Rio. Por isso, os crimes se tornariam inafiançáveis e permitiriam a prisão em flagrante. Abel Gomes escreveu na decisão: fazer política não é criar regras e procedimentos capazes de beneficiar estruturas econômico-financeiras na prestação de serviços públicos de transportes por décadas, mediante recebimento de propina. O desembargador Marcelo Granado disse que não cabia aguardar uma eventual decisão da Assembleia Legislativa sobre o pedido de prisão. O desembargador Messô de Azulay Neto concordou. O que eles vão fazer lá, isso é um problema deles, na verdade. E o que nós vamos fazer depois da decisão deles também é um problema nosso. Procuradores da Lava Jato no Rio acompanharam a sessão. Eu acho que todos nós, como cidadãos fluminenses, esperamos que os representantes da sociedade atendam aos interesses públicos para os quais eles foram eleitos. Então, esperar uma postura de cidadania, de uma postura republicana, uma postura voltada para o interesse público.
Na decisão de ontem, o relator Abel Gomes cita que Pisciani apresentou na Alerj propostas para dar fim a multas aplicadas ao setor de ônibus, impedir a fiscalização das empresas e cancelar dívidas fiscais. Jorge Pisciani é acusado de receber nos últimos anos, somente da FETransport, mais de 77 milhões de reais. Paulo Melo, mais de 54 milhões. E Edson Albertassi, quase 4 milhões. Ontem, só a oposição falou sobre a prisão dos 3 caciques do PMDB. A gente faz uma avaliação de que essa prisão é um divisor de águas, porque até aqui a gente tem visto essa crise grave no Rio de Janeiro, os escândalos sucessivos de corrupção e uma atitude da Alerj de blindar completamente as investigações. A Assembleia Legislativa reagiu rápido e marcou para hoje à tarde, sexta-feira, véspera de feriado prolongado no Rio, a sessão para analisar a ordem de prisão dos 3 deputados. O advogado de Jorge Pisciani declarou que o cliente dele é inocente e que a decisão do Tribunal Regional Federal foi equivocada. Paulo Melo disse que a decisão é injusta e que não há qualquer ilegalidade ou prova que aponte para um desvio de conduta dele. O advogado de Edson Albertassi afirmou que o deputado vai provar a inocência e que aguarda com tranquilidade a decisão do plenário da Assembleia. O PMDB declarou que defende um julgamento sério com amplo direito de defesa. E a FETransport afirmou que continua à disposição das autoridades. Pois é, Ana, vê que situação curiosa vai viver a Assembleia, né? Quer dizer, a Assembleia deveria, decisão unânime do tribunal, né? Deveria apoiar, mas difícil, você mesmo lembrou, tem eleição. Com eleição ano que vem e a opinião pública pressionando. Já tem abaixo-assinado aí para que se mantenha a prisão. Tem manifestações e tudo isso. Além disso, você tem esses deputados que são, de certa maneira, os líderes, os chefes. Tem muito poder. E muitos deputados suspeitos. Quer dizer, a situação está complicada. Vamos falar na Assembleia do Rio com o Pedro Figueiredo, que está acompanhando essa expectativa para a votação de logo mais. Dia importante, né, Pedro? Bom dia. Como é que é? Esses deputados podem se livrar da cadeia? Essa é a expectativa. Chico, Ana, bom dia para vocês, bom dia a todos. Os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa começam à 1 da tarde, com uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Eles vão elaborar um parecer sobre a prisão dos 3 deputados, que depois esse parecer vai ser votado em plenário. Mas essa reunião já vai começar com desfalques. Isso porque o presidente da comissão é o deputado Edson Albertassi, que está preso. E um dos integrantes da CCJ é o deputado Paulo Melo, que também está preso. Entre os integrantes que devem estar presentes está Rafael Pisciani, filho do deputado Jorge Pisciani, presidente da Alerj, e que ontem já deu uma entrevista dizendo que a medida da justiça foi extrema. Isso dá mais ou menos um tom de como deve ser essa reunião hoje à tarde. Depois, às 3 da tarde, o plenário se reúne para votar esse parecer da CCJ, o que é uma exigência da Constituição no caso de parlamentares presos. Para que essa votação aconteça, para que essa sessão comece, são necessários 50% mais um dos deputados, ou seja, presença de 36 deputados. E que para os deputados presos sejam libertados, também é necessária ampla maioria, ou seja, 36 votos. O que a gente sabe é que os deputados estavam no meio de um feriadão emendado, isso porque foi feriado nacional na quarta-feira, vai ser feriado estadual no Rio na próxima segunda-feira, mas foi só a Justiça tomar a decisão de prender os 3 deputados que o vice-presidente da Alerj convocou uma sessão extraordinária, rapidamente. O que a gente sabe das conversas de bastidores é que a tendência é que os deputados aprovem aí a libertação dos 3 parlamentares presos. Mas a oposição tem um grande trunfo, a pressão da opinião pública para reverter esse resultado. Chico e Ana. Pedro, prisão de deputados tem mesmo que passar pelo crivo da Assembleia Legislativa, né? Tem que haver uma decisão da Assembleia. Enfim, são 3 deputados poderosos, mas a opinião pública fazendo sua parte. Estou vendo que já tem até protesto aí atrás de você. Resta saber se os deputados vão votar segundo os interesses da sociedade, defendendo os interesses da sociedade e da justiça, ou defendendo a própria pele, né? Vamos ver. Vamos ver.